Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. No vídeo de hoje, tô com a proposta aí da gente construir um jogo da velha com Java, tá? Ali no console mesmo, dentro do console, nós vamos elaborar todo o jogo da velha e vamos assim aproveitar para estudar o conceito de matrizes. Estrutura de dados, né? Matrizes são arrays bidimensionais, são arrays que a gente estrutura eles em linhas e colunas, é como nós os imaginamos. E hoje nós vamos construir aqui um jogo da velha usando arrays, tá bom? Bom, se você caiu aqui no canal agora de paraquedas, se inscreve aí, deixa um like, caso você goste do vídeo, da proposta do vídeo de hoje. Vamos lá, bora para a construção disso aqui, beleza? Primeiro, eu tô aqui com o Eclipse aberto, é a ideia que eu vou usar para construir esse projeto. Vou aqui criar um novo projeto Java, tá bom? Pra gente fazer nosso programinha de jogo da velha. O nome do projeto vai ser jogo. Vou fazer aqui, ó, usando aqui o case. Jogo da velha. Beleza? Por convenção, modo name visual start a lowercase letter. Tá, aqui ele tá falando que eu não vou criar um módulo. Tô de boa. Vou usar o Java 23. Beleza. Finish. Estamos aqui usando o Java 23, tá? Standard Edition, Java SE. E aqui dentro de Source, vamos começar criando uma classe dentro do pacotinho main. A gente só vai ter um pacote, só vai ter uma classe, a gente vai fazer dentro de um único arquivo, tá? Tudo. Você pode separar e estruturar como você achar melhor, tá bom? Aqui eu vou fazer dentro de um arquivo só, vai ser muito simples. Não é difícil construir um joguinho da velha, talvez você já tenha feito algum em outra linguagem, talvez até em Java mesmo, né? Por que não? Mas aqui eu vou fazer dentro de um arquivo só. Você pode estruturar como você quiser. Vou chamar aqui de jogo da velha. Vamos criar um método main. Mas antes de escrever alguma coisa no método main, eu vou deixar aqui fora. Já vou criar todos os métodos que eu sei que a gente vai ter que usar. Vamos criar aqui um static string. Vai ser uma matriz. Chama de tabuleiro. E ela vai receber aqui, né? São 3 colunas com 3 linhas. Então aqui, ó. Primeira linha com 3 colunas. Segunda linha, terceira linha, ambas com 3 colunas. Se você não está familiarizado com matrizes, isso aqui pode ser um pouco confuso para você, mas o que acontece? Uma matriz ela é um array dentro de um array, de certa forma. Você percebe que aqui eu estou abrindo as chaves como se eu estivesse indo declarar aqui um array, e de fato é, só que o conteúdo desse array é outro array. Aqui eu tenho um array, aí eu separo ele, tem outro array, separo, tem outro array. A visualização que a gente imagina de uma matriz é exatamente a visão do tabuleiro do jogo da velha, tá? São linhas e colunas. Vamos criar logo aqui embaixo do método main o método mostrar tabuleiro, né? Void show, não é exibir tabuleiro. Exibir tabuleiro. Vamos fazer tudo em inglês, não vamos mostrar tudo em português, não vamos mostrar o inglês aqui não. O que acontece? Para exibir o tabuleiro, a gente vai usar aqui um for. E aqui dentro desse for, desse slash repetição, a gente vai mostrar o tabuleiro, a gente vai printar o tabuleiro para o usuário, beleza? E aqui dentro desse for, nós vamos... Bom, lembram que o array bidimensional, a gente visualiza ele como sendo linhas e colunas. Eu vou... E cada linha é um array. E dentro dessa linha a gente vai ter a divisão em colunas nesse array. Então aqui eu vou criar um... Vou para cada array do tipo int, chamado de linha, dentro de tabuleiro, eu vou vasculhar cada int coluna. Ah, não, eu defini como string, né? Tô viajando, não é int, é string. Para cada string linha, para cada string coluna dentro de linha. Eu vou estar printando. A gente vai printar uma barrinha, né? Uma pipe. E a coluna. Fechou? Então, a gente printa dessa forma, porque printando dessa forma a gente vai ter o tabuleiro todo. Por quê? Não, aqui a gente deixa um print sem cortar a linha.
nas colunas. E aí, depois de passar pela coluna, a gente dá mais um desse aqui. Fechou? Vamos testar isso aqui? Aqui dentro do método main, deixa eu chamar aqui o exibir tabuleiro. Tem que deixar estático, hein? Static void. Vou rodar. Ó, beleza, é isso que a gente quer. Por quê? Observem que talvez eu deva desenhar. Eu vou fazer um desenho pra você, só um instante. 2000 anos depois. Olha, tendo essa visualização aqui, ó. Isso aqui é a definição de matriz, tá? Eu vou ter aqui, eu vou criar lá um array bidimensional. Aí o meu array de índice 0, aqui, ó, representa a linha. Dentro desse array de índice 0, por ele ser um array dentro de um array, eu vou ter dentro desse array um outro array com os índices 0, 1 e 2, que são as 3 colunas. Tá? Essa aqui é a visualização de uma matriz. É um array dentro de um array, então você imagina um array compondo linhas e outro array compondo colunas. Então, olha só, para a linha que é um array que está dentro do tabuleiro, eu tenho valores que são as colunas dessa linha, beleza? E aí a gente tem essa visualização aqui no print final. Agora, eu vou fazer aqui um outro método. Vai ser o static void checar vitória, para verificar se o jogador já ganhou. Para checar se o jogador já ganhou, a gente tem que passar o jogador, né? Qual jogador qual é o jogador que fez a jogada, e a gente vai verificar se tem vitória para ele, né? Então a gente fica aí, ó, vamos chegar primeiro as linhas. Verificar linhas. Como é que a gente faz essa verificação de linhas? Caso o tabuleiro na linha, eu tenho que fazer aqui um for, né? Tenho que fazer um for, sim. Vamos usar aqui um for. Eu troquei tudo pra char, tá? Troquei tudo pra char que vai ser melhor pra gente validar. Ó, o tabuleiro agora ele é um char. Aí o char a gente usa aspas simples, não aspas duplas, porque como o char ele é um caractere de 16 bits, é mais leve, vai ter um desempenho melhor. Aqui no nosso for, nós vamos avaliar as linhas, né? São 3 linhas, que vão do índice 0 até o índice 2. Então, i0 e menor que 3 e mais. Aqui, eu uso um plugin de inteligência artificial que já identificou o que eu ia fazer, mas eu vou explicar para vocês. Olha, se o tabuleiro, na linha que eu estou me referindo, no índice 0, na coluna 0, foi igual ao jogador, na mesma linha na outra coluna, na mesma linha na outra coluna, na primeira, segunda e terceira coluna, forem igual ao jogador no qual eu estou me referindo, seja ele X ou bolinha, significa que o jogador ganhou. E ele vai repetir esse processo 3 vezes nas 3 linhas. Não, uma vez por linha, né? Vai repetir o processo 3 vezes, uma vez por linha. Começando na linha de índice 0, A1 e A2. As 3 linhas que a gente tem. E vai avaliar. Verificou a linha, viu que deu bom, o jogador ganhou? Acabou, o jogador ganhou. A gente finaliza com isso. Beleza? Isso aqui, ao invés de ser um static void, a gente vai ser um static boolean pra gente retornar que sim, né? Pra gente falar, não, ganhou, beleza, acabou, ganhou, acabou. Beleza. Isso foi a verificação de linhas. Vamos sair aqui desse slash repetição e vamos agora verificar colunas. Para verificar colunas é a mesma estratégia. A gente vai verificar todas as colunas de índice 0 até o índice 2. Só vai mudar, não é índice, é int i igual a 0. Aqui eu tenho que fazer um if, mas agora ao invés de validar a linha primeiro, a linha eu vou manualmente aqui, a linha 0, na coluna i, por igual a jogador, e também o tabuleiro. Agora, na outra linha, ainda na mesma coluna, percebe que dessa forma eu vou validar dentro ali da mesma coluna as 3 linhas, né? Agora é igual a jogador e tabuleiro na última linha
na mesma coluna foi igual a jogador. Aí a gente vai passar por todas as 3 colunas também da mesma forma. Encontrou vitória, como é que ele vai ter encontrado a vitória? Se o tudo foi igual a jogador, né? Todas essas condições têm que dar verdadeiro. Todas elas têm que ser igual ao jogador que a gente passou como parâmetro, seja ele x ou bolinha. Deu jogador, deu bom? A gente fala, o jogador venceu. Perfeito. É isso, verificamos linhas e colunas, mas acabou? Não, tem que verificar as diagonais. Então, verificar diagonais. Olha, eu uso um plugin de inteligência artificial muito bom aqui, tá? Ele consegue identificar tudo. E aqui eu não preciso usar o for porque a gente só tem 2 diagonais possíveis, né? É uma diagonal, 2 diagonais. Então eu só jogo aqui no if, aí eu vou pulsando aqui, ó. Ó, a inteligência artificial já mandou aqui pra mim a primeira diagonal. Olha, imagina só, aqui eu tô na linha 0, coluna 0. Concordam comigo que pra fazer uma diagonal, tenta imaginar aí a matriz. É linha 0, coluna 0. Depois vai ser o meio. O meio é linha 1, coluna 1. Aqui, ó. 0, 0 é aqui. Depois vai ser 1, 1 aqui. Depois vai ser 2, 2 aqui. Do outro lado, mesma pegada. Vai ser 0, 2. Vai ser 1, 1 e 2, 0. Não tem segredo, né? Se vocês conseguirem visualizar a matriz dessa maneira, como uma tabela, fica muito simples de entender. Se o jogador venceu, ó. Perfeito. Caso ele verificar as linhas e encontre, retorna true. Verificou as colunas e encontrou, retorna true. Verificou as diagonais e encontrou, retorna true. Se ele não encontrar nada nunca, então a gente retorna o false. Tá, nosso método de verificar as vitórias, de checar vitórias, está feito. O método de exibir o tabuleiro também está feito. Vamos fazer mais um método, mas agora para verificar se tem empate. É static boolean checar empate. Aí no método de checar empate, a pegada é a seguinte. Vamos fazer do zero, né? Vamos parar com isso de ficar. Ó, para checar o empate, a gente tem que rodar tudo. A gente vai rodar o tabuleiro todo. Vamos buscar aqui então, ó, as linhas. Para cada linha no tabuleiro, nós vamos verificar as colunas. Se a coluna, linha. Como que a gente sabe se deu empate ou não? Se ainda tiver espaço vazio. Se ainda tiver algum lugar que ainda não foi preenchido, que ainda não foi marcado, seja com X ou com bolinha, significa que ainda tem movimentos possíveis, então ainda não deu empate. A gente só considera um empate quando tudo já foi marcado, tudo já foi preenchido. Então, se o valor da coluna, se coluna for igual a vazio, em qualquer momento que ele encontrar uma coluna vazia, aí a gente retorna falso, não deu empate. Ah, não encontrou? Pô, então aí não tem muito o que fazer, né? Tem que retornar true. Deu empate, beleza? Bom, acredito que são esses os métodos que a gente precisa usar. Mostrar o tabuleiro, verificar se ganhou e verificar se empatou. Acredito que seja isso. Vamos lá. Vamos agora criar aqui, ó, um char jogador atual. Vamos falar que o jogador que começa jogando é o jogador X. O jogador X vai fazer a primeira jogada. Vou verificar aqui um boolean para verificar a atividade do jogo. Jogo ativo. Jogo ativo recebe true. E agora a gente faz aqui um enquanto. Enquanto o jogo estiver ativo, a primeira coisa que a gente faz vai ser mostrar o tabuleiro. Então a gente chama aqui exibir tabuleiro. Aí a gente vai printar. Depois de mostrar o tabuleiro, a gente vai pedir o jogador para escrever, né? Então, jogador atual. Vamos falar para ele escolha uma linha. Aqui, observe que a inteligência artificial está sugerindo a gente usar entre 0 e 2 e uma coluna entre 0 e 2. Mas eu vou querer passar para ele sem o 0. Eu vou querer que ele escolha de 1 a 3. Porque nós que já estamos aqui como programadores, a gente entende que a gente começa do 0. Mas ainda assim dificulta o entendimento de outros. Então vamos tratar aqui de 1 a 3, tá?
e uma coluna também de um A3. Feito isso, a gente vai ter que usar o scanner aqui, né? Deixa eu já criar o scanner aqui acima de tudo. Scanner lê, recebe new scanner, system.in, organiza os imports. E agora vamos ler qual é a linha e a coluna que o jogador quer inserir. Vamos passar o seguinte, ó. Vamos passar primeiro só a linha. Escolha uma linha. Melhor assim. Aí a gente vem cá e chama o char linha, recebe ler.next.char at0. Dessa maneira aqui, ler.next a gente lê strings. Mas como a gente está lidando com chars, a gente pega a string e busca aqui o caractere 0, char at0. Dessa forma que a gente consegue ler char. Beleza, agora a gente vai para escolher a coluna e ler a coluna. Perfeito. Lemos a linha, lemos a coluna. Agora a gente tem que, dentro do tabuleiro, alterar o valor que está vazio para esse valor que ele escolheu, né? Para esse campo que ele escolheu marcar, a gente tem que marcar ele com o valor dele, seja x ou seja bolinha. Mas aqui agora, para a gente vai ter que fazer outro método aqui fora. Vai ser um método para verificar se aquele espaço é permitido, se aquele espaço não está vazio. Na verdade, vamos fazer o seguinte. Não vamos fazer isso no método, não. Vamos verificar aqui, ó. Se tabuleiro linha -1, é importante a gente fazer esse -1. Por que é importante a gente fazer esse -1? Porque a linha... Ah, não. Aqui eu tô fazendo coisa errada, gente. Desculpa. É que a gente vai ler um int. Não é uma... Ele vai passar o número que corresponde ao campo que ele quer inserir. Vacilei. Perdão. Tá aqui, next, int. Antes de fazer esse tipo de vídeo, começar a fazer as colinhas, fazer o gabarito pra não ficar errando assim durante. Se o tabuleiro na linha -1, por quê? Ele vai escrever linha 1, 2 ou 3, mas a gente sabe que a nossa matriz espera 0, 1 ou 2. Então a gente diminui 1 e vai dar certo. Tabuleiro na linha -1 e na coluna -1 também. Se for igual a vazio, se for um valor vazio, então tabuleiro na respectiva linha e na respectiva... Olha lá, essa inteligência ela é tão boa que ela passa tudo pronto e eu não quero isso. Aqui tá dentro do if ainda. Isso aqui tá. Beleza. Tá reclamando de alguma coisa? O que que é? Cadê aqui? Tá com alguma chave errada? Tá, nada. Olha. Se o tabuleiro de linha -1, coluna -1. Tá, já entendi. Tá com chavamentos. Beleza. Se o tabuleiro de linha -1 e coluna -1 for vazio, significa que é um campo que pode ser preenchido. Então a gente vira e fala, preenche ele, né? Ele vai deixar de ser vazio e vai receber o valor do jogador atual. Se não, se isso aqui não for uma verdade, então a gente dá um system.out. Vamos usar aqui sysout, posição já ocupada, tente novamente. Dessa forma aqui, a gente vai conseguir o quê? A gente vai conseguir que nosso usuário, caso ele digite uma posição que já está ocupada, e a gente usa que um continue, a gente não vai alterar o jogador ativo vai continuar sendo o X, no caso, se a gente vai falando do X, e ele vai repetir a jogada. Beleza? É isso que vai acontecer. Aí, beleza. Passou aqui no tabuleiro e deu que pôde. Ele pôde inscrever na posição que ele inscreveu. Então agora a gente tem que checar se depois dele ter preenchido isso, se ele ganhou. Então a gente tem que checar a vitória do jogador atual. Opa, não é checar a vitória o nome do método que eu usei, né? Eu usei checar a vitória seria daquele jeito. Se checar a vitória, vamos lá, vamos apagar essa parte aqui. Eu quero explicar bem passo a passo. Após ter preenchido um campo lá no nosso tabuleiro de jogo da velha, a gente vai ter que verificar como que tá o tabuleiro agora. No tabuleiro agora, deu linha, deu coluna, deu diagonal preenchida pelo jogador de quem a gente está falando? Nós vamos verificar.
Aí a gente chama o checar vitória, que é isso que ele faz. Ele vai pegar a linha e vai verificar se aquela linha, todas as linhas, vai passar por elas, vai verificar se alguma delas está totalmente preenchida pelo nosso jogador. A mesma coisa com colunas e diagonais. Se retornar true em alguma delas, ele ganha. Então, se checar vitória retornar true, então a gente mostra o tabuleiro com o jogo que ele ganhou e transforma o jogo ativo em false, porque dessa forma o jogo acaba. Se o jogo ativo for false, ó, o while aqui ele só vai repetir o processo de exibir tabuleiro e pedir para fazer uma jogada, enquanto o jogo ativo for true. Se a gente transformar em false, acabou e o jogador já ganhou. Se checar vitória for der verdade, acabou o jogo. Aí a gente mostra o tabuleiro, printa aqui, parabéns, jogador, você venceu. A gente fala pra ele, ó, meus parabéns, você venceu o game, você venceu o jogo. Se não der, se ele não tiver ganho, né, else if, deu aqui o checar vitória e deu falso. Vamos verificar se deu empate. Então a gente vem cá e chama o checar empate. Aqui no checar empate, a gente vai, se der verdadeiro, se tiver empatado, a gente mostra o tabuleiro e printa para o nosso usuário empate. É isso. Verificamos se deu vitória. Se tiver dado, parabéns, você ganhou. Verificamos se deu empate. Deu, parabéns, parabéns para ninguém, né? Empatou. Parabéns para ninguém. Se não tiver dado nem vitória, nem empate, nós vamos ter que trocar o jogador. Né? A gente fala que o jogador atual a gente vai ter que inverter, porque olha, o jogador X jogou. Ele ganhou? Não. Empatou? Não. Então agora é a vez do jogador bolinha jogar. Então chama aqui, ó, jogador atual. E agora eu vou ter que usar um operador ternário. O que a gente vai fazer aqui nesse operador ternário? Nós vamos verificar quem é o jogador atual. Se for X, vira bolinha. Se for bolinha, vira X. Muito simples. Ó, jogador atual é igual a X. Se sim, vira bolinha. Aqui eu fiz errado, eu coloquei aspas duplas, mas aspas simples. Se não, vira X. Dessa forma que a gente tá alternando os jogadores, beleza? Bom, eu acredito que é isso. Vamos testar? Acredito que o nosso jogo da velha tá pronto, gente. Jogador X, escolha uma linha. Eu quero marcar no meio, tá? Então é na linha 2, coluna 2. Ó. Só uma coisinha que eu não gostei aqui. Ele tá colocando com esse espaço aqui, né? Esse espaço aqui não tá legal, não. Sinceramente, eu não gostei. Como é que a gente pode trocar isso? Aqui no tabuleiro linha -1 foi igual a vazio, vai receber jogador atual, recebe X. Mas acontece que ele está colocando um espaço, que aqui no exibir tabuleiro eu deixei esse espaço, ó. Deixa eu tirar esse espaço. Vamos lá. Novamente, vou querer no meio. Aí, agora sim. É assim que eu queria. Assim eu gostei. Agora vamos colocar o bolinha, né? O jogador bolinha escolhe uma linha. Ele vai colocar aqui na linha 3, na coluna 1. Eu vou ganhar em diagonal, olha. Vou ganhar em diagonal. Vou colocar na linha 1, coluna 1. Agora o bolinha... Não, já sei como eu vou ganhar. Eu vou ganhar em horizontal. O bolinha, ele vai querer me fechar ali na linha 3, na coluna 3. E aí eu, xizinho, eu vou... Não, eu vou ganhar de jeito nenhum, na verdade, né? Mas vou deixar ganhar. Aqui na linha 1, na coluna 3, eu marco. E aí o bolinha não vai perceber que eu tô prestes a ganhar ali e vai colocar na linha 2, coluna 1. Ah, o que acontece se eu tentar inserir uma linha que já existe? Deixa eu colocar aqui, ó, 2 e 2. Ó, posição já ocupada. Tente novamente. Ele manda o tabuleiro igual, ó, de novo, ó. E ainda é o X, 2, 2. Ainda é um X e ele manda igualzinho. O que acontece? Se ele cair aqui no... Se ele perceber aqui que é igual a... que não é igual a vazio, ou seja, se isso aqui der falso, significa que já está preenchido.
Se já tá preenchido, ele vai cair aqui no else, que ele vai falar, posição ocupada, tente novamente. E esse continue volta lá do início e repete o loop. Continua o loop aí. Então vamos lá, vamos ganhar aqui, ó, em linha 1, coluna 2. Parabéns, jogador X, você venceu. Maravilha. Nós, jogadores X, vencemos. Vamos mudar algumas coisinhas aqui. Ó, primeiro vamos revisar e depois a gente vai fazer um upgrade. Um upgrade muito interessante aqui, que eu gosto muito. Olha, vamos revisar tudo que a gente fez. O tabuleiro ele é uma matriz de 3 colunas e 3 linhas. O método exibir tabuleiro vai percorrer as linhas e as colunas e vai printar a pipezinha para separar a coluna por coluna. O checar vitória vai percorrer linha por linha do tabuleiro e verificar se todas as colunas daquela linha estão iguais, né? Tem o mesmo valor. Se sim, é porque tudo é x ou tudo é bolinha, então um dos dois ganhou. A mesma coisa com colunas e diagonais. O checar empate verifica se tem uma coluna vazia. Se tiver coluna vazia, então não deu empate ainda. Se tiver todas preenchidas, ele vai dar o true aqui no empate, aí ele vai dar empate ali pra gente. A gente ainda vai testar isso. Agora vamos entender como que a gente constrói isso aqui. Vamos começar o jogo. A gente vai controlar a continuidade do jogo através dessa variável booleana jogo ativo. Enquanto ela for verdade, o jogo está sendo continuado. A gente mostra o tabuleiro como ele está. Inicialmente ele vai estar vazio. O jogador X começa, vai escrever uma coluna para preencher. Se a coluna estiver vazia, a gente vai preencher a coluna e a linha, o campo, né, com o jogador. Aí nós vamos verificar se ele ganhou. Se der verdade nesse método aqui, porque esse método é um método booleano, então ele retorna verdadeiro ou falso. Se retornar verdadeiro é porque ele ganhou. Se ele ganhou, a gente dá parabéns para ele por ter ganho. E finaliza o jogo com a variável jogo ativo recebendo falso. Essa variável controla o nosso loop. Se ela for falso, o loop para. Aí beleza. Se aqui deu falso, se ele não ganhou, vamos verificar se empatou. Se empatou, ele exibe o tabuleiro, printa empate e finaliza o jogo. Ó, falha minha aqui, ó. Quando a gente fosse fazer um teste com empate, ele ia travar aqui, ele teria uma continuidade infinita ou travaria porque eu não finalizei. Deu empate e finaliza o jogo. Se nem empatou e nem ganhou, então a gente só troca o jogador. É hora do próximo jogador jogar. Esse else aqui é caso não seja vazio, né? Se não for vazio, tá preenchido, a gente fala, olha, essa posição já tá ocupada, tenta novamente. Aí repete o loop com o mesmo jogador jogando. Tá muito fácil, né? Muito simples a forma de resolver isso aqui. Agora eu quero mostrar pra vocês uma coisa nova que eu acho muito legal. Não sei se vocês conhecem, mas existe uma forma da gente formatar o texto do console. O texto do console ele é muito cru, né? Ele é isso aqui, pronto. Nós conseguimos. Existe uma forma da gente colocar cores no nosso texto. Não só cores, dá para deixar em negrito, dá para deixar um texto mais forte, mais fraco. E eu vou mostrar para vocês isso aqui, ó. Eu tô com isso copiado aqui, ó. Eu vou colar aqui cores ANSI para formatação de texto. Eu vou deixar na descrição aqui desse vídeo esse código para vocês acessarem e para vocês copiarem e colarem. Também vou deixar o GitHub, tá? Eu vou subir esse código aqui no GitHub para vocês. Aí, olha só, cores ANSI para formatação de texto. Aí eu defino a string reset e passo esse código. Esse código aqui ele vai resetar o texto para o texto ficar padrãozão, igual a gente já vê. Esse High Intensity é um código para deixar o texto mais forte. O Low Intensity é um código para deixar o texto mais fraco. Red vai deixar vermelho, Green vai deixar verde e Yellow vai deixar amarelo. Tem várias outras cores, tá, gente? Se vocês pesquisarem aí no Google, ANSI Java, ANSI formatação de texto Java, vocês vão achar um GitHub que tem todos os códigozinhos, tá? Aqui, para esse caso, eu peguei só esses. Vamos formatar nossos prints. Vou exibir o tabuleiro. Aí eu vou deixar o jogador atual em negrito, beleza? Eu vou deixar
Aqui, ó, jogador X, escolha uma linha. O X vai ficar em negrito. Então eu vou definir aqui assim, ó, High Intensity. Eu defino o High Intensity aqui. E se eu deixo só assim, vai dar problema. Por quê? O High Intensity vai pegar do jogador atual e tudo pra frente. Eu tenho que falar que depois que ele escrever, eu já quero que ele volte pra Low Intensity. Beleza? Isso não dá problema. Vou rodar isso aqui, ó. Ó, consegue perceber que o X ele tá em negrito? Ó, eu vou deixar tudo em High Intensity só pra vocês verem que o escolha uma linha também vai mudar, olha. Ó, tá negrito agora, né? Bacana, né? O problema disso é porque agora tudo fica em negrito, tá vendo? Você tem que sempre encapsular aquilo que você quer modificar e depois resetar. Beleza? Se eu usar o reset aqui. Se eu uso o reset aqui, ó. Funciona também. O reset reseta tudo, volta tudo ao original. Mas aqui, por que eu prefiro usar o Low Intensity? Porque me diz mais sobre o que eu estou modificando. Eu sei que aqui eu estou usando Low Intensity porque antes disso aqui tá High Intensity, né? Eu acho melhor usar assim. Mas você pode usar só o reset também. Problema não. Aí, ó. Jogador atual, escolha uma linha. Aqui vamos agora na coluna, né? High Intensity, Low Intensity. Para deixar só o jogador em negrito. Agora, quando o jogador ganhar, eu quero printar de verde. Quero tudo verde. Então, eu vou usar aqui o green, o código do green. Então, eu chego aqui, ó, quando der vitória, checou vitória, deu vitória. Eu chego aqui e coloco assim, ó, green. Vai ficar todo verde. Aí, depois disso, eu tenho que voltar aqui e resetar. Eu tenho que resetar, porque senão tudo depois disso vai ficar verde. Mesmo que depois que o jogo acabe, é importante a gente manter essa coesão, tá? Vamos lá, só um teste. Eu não posso escolher o zero, né? Tá. Nossa, fiz cagada. Não existe linha zero e coluna zero aqui da forma que a gente tá tratando. Aí ele disparou uma exceção. Fica de desafio aí pra vocês lidar com essa exceção, tá? Fazer tratamento de exceções pra caso o jogador escreva, tenta escrever uma coluna ou uma linha que não exista. 4, 5, 6. Não existe. Existe 1, 2, 3. Zero também não existe. Aí você barra isso, fala pra ele, ó, tá errado, isso que não pode, tá? E manda ele repetir. Mas vamos lá rapidinho aqui, ó. 1, 1. Aí o 0 vai ficar no 3, 3. E aqui vai continuar na linha 2, coluna 1. 3, 2. Agora o jogador X vai ganhar aqui na linha 3, coluna 1. Ó, verdinho. Verde, beleza, mas eu quero em negrito também. Eu quero tudo em negrito? Sim, eu quero tudo em negrito. Então, mais High Intensity. Eu vou deixar só o reset ali mesmo, tá bom. Vou testar de novo. Linha 2, coluna 1. E agora vai ser linha 3, coluna 1. Aí, ó, tudo em negrito. Melhorzinho, né? Bem melhor. Agora, pro caso do empate, nós vamos usar yellow. Eu vou deixar yellow e vou deixar sem negrito, tá? Padrãozão mesmo. E caso a posição já esteja ocupada, eu vou usar um red. E o high intensity. E aí depois disso eu vou resetar. Ah, aqui eu fiz errado, ó. Tem que resetar. Resetar. E aqui resetar também. O que mais que a gente printa? A gente printa aqui quando jogar. Olha, se eu chegar a vitória der true, eu tô recebendo o tabuleiro e printando, né? E aqui eu tô printando também da mesma forma. Mas esse print aqui é desnecessário, porque ele nunca vai ser executado, né? Ele não... Ah, não. Ele executa aqui, ó. O jogador X venceu, mas eu não preciso disso. Não. Corta esses prints aqui, a gente não precisa deles, não. Isso aqui é besteira, tá?
No caso do empate, tá certo. A gente só quer saber se empatou ou não. Se ganhou ou não. Não precisa printar. Printar a gente printa aqui caso a gente verifique que ganhou. Posição de ocupada vai ser red. Vamos testar colocar uma posição que já existe, vamos. Vamos rodar aqui, ó. Vamos colocar o X aqui no meio. Vai ser na linha 2 e coluna 2. Tá no meio. Aí o 0 é a mesma coisa. 2, 2, ó. Posição de ocupada, tente novamente. Ele printou em vermelho e negrito. Beleza? Eu acho isso aqui interessante. Fica um visual legal. Beleza. Eu diria que é só isso, tá? Nosso jogo da velha está pronto. Fica aí o desafio para vocês fazerem o tratamento de exceções para lidar com valores inseridos errados pelo usuário. A linha e a coluna, uma linha e uma coluna que não exista. Você pode tratar esse tipo de erro aí que pode acabar acontecendo, tá? Isso aqui eu vou deixar na descrição, vou subir esse código todo no GitHub também. E eu acho que é isso mesmo. Tá certo, tá pronto. A gente verificou empate, verificou vitória, derrota. É. Bom, qualquer dúvida a mais, qualquer coisa que eu tiver esquecido, for deixado pra trás, deixa no comentário pra mim que a gente conversa, a gente ajeita. Beleza? Muito obrigado a você que ficou até aqui. Deixa um like, deixa um comentário, se inscreva no canal. Muito obrigado. Até o próximo.